Governo episcopal. A definição. Esse sistema entende que Cristo confiou a governança da Igreja a uma classe específica de oficiais, os bispos. Ao longo da história, foi sendo desenvolvida uma hierarquia de bispos, originando o sistema papal dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. E ainda em funcionamento na própria Igreja Católica e também em algumas outras igrejas que adotam esse modelo. Então, o modelo episcopal ele é adotado pela Igreja Católica, mas também pela Igreja Anglicana, que está ali na Inglaterra, pela Igreja Metodista, pela Igreja do Evangelho Quadrangular, onde um bispo é regente de determinada região, e também pela Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, que passou a ser regida por um colegiado de bispos. Governo presbiteral. Os presbíteros, que também podem ser chamados de anciões. E antes, em algumas denominações, existia a figura do ancião. Depois ela foi substituída pela figura do bispo. Depois foi substituída pela figura do presbítero. Em algumas igrejas ainda existe a figura do ancião. Por exemplo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda guarda, ainda preserva essa nomenclatura, ancião. Então, aqui no governo presbiteral, os presbíteros, que também podem ser chamados de anciões, são eleitos para comporem um conselho. E o conselho constituído conduz a igreja local. Existe um conselho maior, o Supremo Concílio ou Assembleia Geral, que exerce domínio sobre determinada região ou país. Os conselhos locais, então, submetem-se ao Supremo Concílio ou Assembleia Geral. Quais igrejas que trabalham com esse modelo? As igrejas reformadas, como por exemplo a Igreja Presbiteriana, e também algumas igrejas pentecostais lá na América do Norte. Governo congregacional. Definição. Esse modelo de governo originou-se com o movimento puritano e o movimento separatista inglês. A igreja local elege seu líder. Tem autonomia a igreja local. A igreja local não aceita interferências externas. Igrejas que adotam esse modelo é adotado pela Igreja Batista e também utilizado pelo movimento anabatista. E qual é o sistema de governo da Igreja Assembleia de Deus? E aqui nós temos que fazer uma distinção. A placa Assembleia de Deus está presente em inúmeros ministérios, como por exemplo a Assembleia de Deus da Missão, a Igreja Original e Tradicional. E temos também a Assembleia de Deus Madureira, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, dentre inúmeras outras Assembleias de Deus por aí. Mas o enfoque aqui é a Igreja Assembleia de Deus da Missão, a igreja originária de Gunnar Wingren e Daniel Berg. Bom, o sistema de governo adotado por ela é uma mescla de governos. A Assembleia de Deus Americana está mais próxima do governo presbiteral. Já em terras brasileiras, os sistemas adotados mesclam entre o episcopal, pois a igreja local está atrelada à Convenção Regional de Pastores e essa subordinada à Convenção Geral, que é nacional, mas também se encaixa no governo congregacional, guardando a autonomia local, que é a herança da Igreja Batista, onde primeiramente congregaram em terras brasileiras Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então, a Igreja Assembleia de Deus é uma mescla dos governos que nós encontramos hoje a nível de denominações.